Em nome de Jesus, Pai. E nós vamos orar ao nosso Deus, desde já agradecer as nossas amadas que estão aí recuperadas. Deus tem aí depositado saúde, né, sobre as famílias. Estamos felizes de rever as irmãs, os irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais uma noite na tua presença, onde nós nos aquietamos, Pai, para te adorar, para aprender de ti, Senhor, onde nós deixamos, Senhor, para trás tudo que passou e nós declaramos que nós estamos avançando. Deus, onde nós desejamos, Senhor, te ouvir, Senhor, aprender de ti, Pai. E nós desejamos te adorar, Senhor, lançar fora, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Deus, e sermos, Senhor, aqueles que recebem de ti nessa noite porções, Senhor, de força, porções de poder. Deus, que nós recebamos da virtude do alto, da revelação do Senhor para a nossa caminhada, Pai. Nós cremos que a revelação a ser derramada no coração dos filhos, aos que buscam, Ele diz realmente, aos que batem a porta, ela se abrirá, e a noite da porta se abrir, porque você tem confiado no seu Deus. Nós cremos, Senhor, assim como aquele cego, ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus estava ouvindo o clamor, Jesus estava ali contemplando a dor. Jesus vinha e Jesus dava decretos com autoridade e ficava admirado com a fé de muitos que criam. Eu quero ver Ele, eu vou subir nessa árvore para ver Ele, disse Zaqueu. Eu vou romper a multidão e vou tocar nas vestes dele, disse aquela mulher. E o que você diz para Ele nessa noite? Você diz: eu estou aqui. Em nome de Jesus, vamos adorar a Ele. Abarraço de cantar, Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer.
de Davi. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Nós sentimos, Pai, a tua presença aqui neste lugar. A tua presença, Pai, é real. Grande Deus, continua, Pai, operando, abençoando. Continua, Espírito Santo, fazendo o teu mover aqui neste lugar. Porque nós precisamos sentir, Pai, a tua presença. A tua presença é real e nós precisamos nos encher, Pai, do teu Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Eu quero ser como um vaso em tuas mãos. Eu quero ser como um jardim regado por ti. Dependente, dependente do teu favor. Eu quero ser como criança em tuas mãos. Eu quero ser como a corça que anseio por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Eu quero ser como um vaso em tuas mãos. Eu quero ser como um jardim regado por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Totalmente teu, Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, 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 totalmente teu. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Glória a Deus, só quem é totalmente dele. Vamos aplaudir ao Senhor e glorificar o seu nome. Aleluia. Podeis sentar, meus amados. Que alegria que eu sinto de ouvir os louvores, né? Que clamam o nome do Senhor, que declaram exaltação ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tem um recadinho muito, muito especial para dar aqui para a igreja. Você envia também convite para os amados irmãos. Quarta-feira nós teremos o testemunho aqui da Francisca Muniz. Quem acompanhou o processo sabe uma parte. E quem acompanhou os bastidores conhece a outra parte, né, Claudiana? Que muitas vezes nós vemos ali. E, amados, o que eu tenho sentido no coração sobre esse testemunho da Francisca, que é algo que vai ser liberado, muita fé no coração dos filhos, amém? Deus tem muito a liberar através de testemunhos. Eu lembro a primeira vez que eu dei o meu testemunho de vida, eu era tão tímida, mas o pastor me convidou e eu fui lá dar o testemunho. Francisca, foi ali nos meus primeiros meses de conversão, acho que os 6 meses de conversão.
E eu lembro que Deus me mostrava que saíam raios de dentro de mim para a igreja. Deus falava, filha, poder é liberado quando vocês testemunham o meu nome. Amém? A palavra do Senhor já diz que é para a gente testemunhar. Eu estou sempre incentivando os irmãos a testemunhar. Mas a própria Francisca veio, né, nos procurou e disse, Márcia, eu tinha feito um voto, não é isso, Francisca? Um voto com o Senhor, de fazer um culto de gratidão a Deus. E eu creio que o Senhor vai operar maravilhas, amém? Quem vai estar conosco também é a pastora Gemima Marques, foi convidada para ministrar louvor. E Francisca preparou o testemunho segundo a direção de Deus, incluindo cânticos, né, louvores que o Senhor ali introduziu na caminhada dela naquele período difícil, onde os louvores consolam, onde os louvores nos levam a sentir a presença de Deus, onde Deus derrama promessa, Deus nos faz lembrar o que Ele tem conosco, e eu creio que é algo muito particular, muito especial mesmo. Todos estão convidados, será um culto muito festivo, a família da Fran vai estar aqui, convide você também a sua família para estar aqui, nós estaremos aqui, em nome de Jesus, para glorificar o Senhor e agradecer, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Então será na quarta-feira, teremos também um lanchinho, né, no final ali do culto, e na quarta-feira, 19h30, testemunho da Francisca Muniz, em nome de Jesus. Queridos, e amanhã, segunda-feira, começa a nossa Semana da Autoestima da Mulher. É dentro do programa Manhã Preciosa, certo? Você pode divulgar esse trabalho, de repente, divulgando o link, né, enviando o banner para mais pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas. A Semana da Autoestima da Mulher vai tratar de palavra de Deus, oração, e também do cuidado especial que nós temos que ter conosco. Muitas mulheres se abandonam, muitas mulheres podem estar amarguradas, depressivas, por situações difíceis. E, de repente, nós cremos que momentos como esse da autoestima da mulher, nós cremos em que a mulher vai receber ali visão acerca do seu valor, despertamento para se cuidar, para cuidar da sua vida espiritual, também cuidar da sua vida física, se levantar, amém? Porque Jesus foi aquele que disse, levanta-te, menina. E a menina se levantou, foi comer, foi viver, porque ela tinha muito ainda a viver no propósito de Deus. E nós cremos que Deus há de fazer grandes coisas. Amanhã vai estar conosco a minha querida, minha primeira pastora, a coordenadora cristã, assistente social também, a Fátima Dantas, vai falar sobre o projeto Viver Melhor, acerca das mulheres. Ela vai falar dentro do programa, e nós vamos trazer também tudo isso, introduzindo a palavra do Senhor, porque ela nos alimenta e nos cura. Amém? Então, será de segunda a sexta. Teremos também psicóloga, advogada, nutricionista. Uma bênção, recheado de bênção para nós. Glória a Deus. Então, as que puderem estar conectadas estejam, recebam mais de Deus. Porque o Senhor colocou isso no meu coração de uma forma muito linda. Eu nunca tinha feito esse tipo de trabalho, assim, uma semana inteira dedicada às mulheres, mas o Senhor é tremendo. Ele quer curar a igreja amada. Amém? Nessas situações das nossas vidas. Então, queridos, eu quero também convidar vocês para nós dizimarmos e nós ofertarmos ao Senhor enquanto louvamos o nome dEle. Glória! Com alegria no coração. Aleluia! Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Já na alva luz, o dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. O anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou, jamais desistiu. Não desista, querido. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. E quem persiste tem bênção nas mãos, receba a tua também. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui.
vou desistir. Sem ela eu não vou. Só saio quando o Senhor. E o anjo de Deus venha te tocar nessa noite. Você vai sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Dai a sopa de recai, a unção de Deus sobre mim. Talvez você é alguém que já errou tanto na vida, mas Deus muda o seu nome e te entrega poder para você avançar e unção. Aleluia, Deus maravilhoso, Deus da nossa salvação é o Senhor. Tava todo mundo com a mãozinha assim, né? Agarrou, eu fico aqui. A questão da persistência é algo muito sério, né, gente? Persistência e insistência é algo muito tremendo. Quando a gente chegou aqui nesse bairro, Deus me deu uma palavra no livro de Gênesis, dizendo que Isaac teve muitas vezes os poços tomados, entulhados, e Deus dizia: continue cavando, porque vai brotar água. E eu sempre falava isso para Deus: Senhor, não saio daqui enquanto o Senhor não quiser me tirar, eu não me movo da posição. Então fica na posição, amém, queridos? Estar na posição não quer dizer que você já está deixando derramar água. Pode ser que você, na posição, você veja os seus poços serem entulhados. Aí também você vai ter uma prova de persistência e confiança e amor no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós tivemos na semana passada nosso primeiro dia de detox da mente. Vocês lembram? Quem gostou, queridos? É muito notório que Deus faz coisas muito lindas quando nós compartilhamos aquilo que Ele faz brotar no nosso coração. Então, essa questão de detox da mente foi algo que brotou mesmo no meu coração como uma revelação para a descontaminação das mentes. Glória a Deus. E para nos fazer lembrar aquilo que o Senhor deseja e que Ele quer para nós na nossa vida com Deus. E hoje é o nosso segundo dia. Nós vamos ter 3 dias, certo? Tivemos o primeiro semana passada. No próximo domingo não será o detox da mente, por quê? Porque é ceia do Senhor, né? Vou fazer essa modificação na data do terceiro dia, vai ficar para passando o próximo domingo no outro, certo? E para este dia nós queremos fazer aqui a leitura com vocês. Você pode ficar de pé para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor. Nesta noite em que o Senhor, mais uma vez, vem falar conosco na sua palavra. Porque, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 até o versículo 5. E hoje nós vamos falar sobre desintoxicar realmente pensamentos. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Se Jonathan puder ficar aqui, bem-vindo, tá, Jonathan? Obrigada. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Glória a Deus. Diz assim, ó. Todos acharam? Amém? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Aleluia. Podeis sentar, meus amados. Glória a Deus. A questão de desintoxicar pensamentos, nós falamos na semana passada acerca daquela experiência que eu tive com Deus, quando Deus falava que é necessário, às vezes, a gente ter essa desintoxicação, porque no mundo, muitas vezes, somos bombardeados com pensamentos, valores que querem ser introduzidos em nós, na nossa mente, e isso traz para nós o quê? Quando é introduzido em nós um pensamento, isso leva nós a termos o quê? Atitude. Mas aí o Senhor vem e o Senhor nos molda conforme a vontade dEle, os pensamentos dEle. E isso é para quem crer nele. Amém? Quando nós cremos em Deus, nós ouvimos a sua palavra. Jesus já disse, aquele que crê em mim, ele ouve a minha palavra, é aquele que me ama. E ele também pratica. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos moldados. O nosso pensamento realmente é modificado. Eu não sei o que aconteceu assim com você em particular. Um exemplo, por exemplo, que eu vejo que Edinardo já deu aqui para nós. Quando Edinardo confessou Jesus aos 15 anos, né, Edinardo, de idade, faz pouco tempo, né? Ele sempre diz isso. Quando ele confessou Jesus, ele disse que confessou Jesus ali na igreja, mas quando chegou em casa,
a sede que ele tinha, os pensamentos dele tinham sido mudados ao receber o Espírito Santo. E ele disse o quê? Que quando ele chegou em casa, os pensamentos dele eram conectados com Deus. E que ele tinha desejo de ter momentos de separação para orar. E isso para ele foi algo muito notório, para a família dele também. E ele disse que percebeu essa mudança. Os pensamentos eram diferentes. E os desejos eram diferentes. E eu lembro também que quando eu confessei Jesus, eu lembro de achar algo muito interessante, porque no meu momento de deitar, os meus pensamentos eram voltados para Deus, eram muito fortes, o derramar do Espírito Santo, porque mesmo se eu quisesse pensar algo errado, a própria consciência gerada por Deus, através do Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, já me dizia, já moldava o pensamento. Então eu dizia, nossa, cadê aqueles meus pensamentos? Era muita mudança, amém? Vós tendes a mente de Cristo, aleluia, glória a Deus. Mas nós temos que manter isso em nós, porque a palavra já diz, aquele que está enxertado nele, recebe dele, e é dele, amém? Ele é a videira verdadeira, ele diz, olha, que vocês estiverem em mim, eu estarei em vocês. Jesus disse isso para nós, acho que foi no livro de João 15, né? Se vós estiveres em mim, eu estarei em vocês. Ele diz, vocês têm que estar enxertados. Se ele diz isso, é porque a gente corre o risco também de ser cortado, de ser tirado, de ser arrancado. Então é necessário a igreja, mesmo que amasse, mas eu já sei disso. Sim, eu também sabia disso, mas o Senhor disse, filha, estou limpando sua mente de novo, porque ao longo do tempo vocês estão sendo bombardeados com muita coisa, glória a Deus. E isso me impactou muito, 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 muito. Porque eu lembro que o meu pastor perguntou, nas primeiras semanas, já na reunião nas casas, ele falou, Márcia, vocês querem compartilhar algo? O que mudou nas suas vidas quando vocês confessaram Jesus? E eu disse, mudou tudo. Eu estou na mesma casa, eu estou no mesmo endereço, eu estou no mesmo emprego. Eu estou até com menos dinheiro, mas a minha mente não é a mesma. Amém? Meus pensamentos, minhas maquinações são diferentes. Não tá como antes, pastor. Tenho sede de ler a Bíblia. Está tudo diferente. Tenho sede de estar na igreja. Então, depois de um período aí tão difícil, que a gente passou uma virada de tempo, que foi esse último tempo que nós vivemos na Terra, que foi pandemia e tantas coisas que aconteceram. Agora a economia. Mais do que nunca a gente tem que estar com a mente blindada pelo Espírito Santo, amém? Com a palavra de Deus, com o reforço do céu. É necessário. Momentos em que nos sentimos ameaçados com tantas coisas na terra, talvez enfermidades, talvez a economia desabando, talvez notícias ruins, tantas coisas acontecendo. E o Senhor diz, filha, foca na viva esperança, glória a Deus. Foca na viva esperança. E eu lembrei de algo aqui hoje de tarde, lembrando desse momento, me veio ao coração um dia em que eu conheci uns pastores queridos amigos, são nossos amigos até hoje, são de outra denominação, eles moram fora. E quando nós conhecemos eles, primeiro dia que eu conheci eles na casa de uma pastora amiga, o casal, eles pediram oração e ao impor as mãos sobre eles, Deus falou assim, vocês foram contaminados com um ensino errado. E o Senhor diz que está limpando os pensamentos e está jogando pensamentos limpos e puros. E vocês vão perceber isso. Passado algum tempo, aquela pastora que realmente teve uma virada no tempo, ela saiu de um lugar de contaminação e Deus colocou ela no lugar de pureza. E ela falou, Márcia, você lembra daquele dia? Eu disse, lembro. E olha aqui, já tem caminhadas e caminhada, né? De história, de vida com Deus e ministério. Ela disse, Márcia, é verdade, nós estávamos contaminados com um pensamento errado. O pensamento parecido com aquele que nós falamos no domingo passado. Motivações erradas, né? Desejo de honras, reconhecimentos de títulos. Porque ela disse que tudo isso era muito forte. Esse ensino foi liberado para eles. Então eles consumiram uma comida tóxica. E ela disse que a partir do momento que Deus falou que estava virando a página, limpando, ela disse que tudo foi transformado. Tudo foi purificado, amém? Deus os visitou com ensinos, com amizades lindas. E eles disseram que eles entenderam que eles estavam no lugar contaminado. E Deus os tirou daquele lugar, amém? Eu entendo também que ainda... Se eu e você, se nós entrarmos num lugar como esse, num tempo, por exemplo, ai Márcia, estou contaminado com tal doutrina, estou contaminado.
Deus não te lança fora. Ele quer jogar águas em nós, para nós sermos purificados. Glória a Deus. Aleluia. Hoje de tarde eu estava ali assistindo num canal de TV, passando ali, tinha uns veterinários, tem naquela TV a cabo, fala os veterinários no Alasca, eu acho lindo, cuidando dos bichinhos. E ali chegou um cachorrinho que tinha um olhinho, não estava enxergando e estava coberto com uma ferida muito grande, porque tinha sido contaminado com algo, e ali foi retirado para uma biópsia. Foi dito que ele tinha uma contaminação por uma bactéria. O que é que a médica fez? Ela colocou o remédio e logo o cachorro ficou bom. Ela não jogou o cachorro fora porque ele estava contaminado. Amém? Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes, se eu e você nós nos depararmos com pessoas que estão contaminadas, estão tóxicas com algo, não quer dizer que você vai lançar elas fora, o que Deus não quer mais. É como eu já disse aqui, esse momento é para nós aprendermos que nós podemos ser canal de cura para alguém, canal de luz, de águas vivas de Deus para alguém. Então Deus me ensinou isso, a não jogar as pessoas fora, mas a nós ajudarmos uns aos outros, amém? A nos tratarmos de tudo isso. Então esse nome detox todo mundo entendeu. Na semana passada nós falamos detox da mente, que a desintoxicação vem justamente para limpar e colocar fora algo que te trouxe uma contaminação, algo tóxico. E aplicando para o evangelho, esse detox de Jesus, ele vem com a proposta da gente se esvaziar de nós mesmos, ou seja, dos nossos valores antigos, da mente que a gente tinha, do coração, e nós nos enchermos da vontade de Deus, de uma vida concentrada no evangelho, amém? De conhecimento de Cristo. E eu coloquei, o detox ele elimina as nossas ansiedades, o detox espiritual que nós estamos tratando, os sentimentos ruins, as motivações ruins, é o que nós desejamos tratar também neste dia. E priorizar o reino de Deus e a sua justiça nos leva a eliminar nossas contaminações, preocupações diárias, sabendo que Deus é o nosso Pai. Glória a Deus. E eu estive fazendo ali um estudo, observando o que a ciência fala sobre isso. E eu fui assistir uma neurocientista, ela falando acerca justamente de como combater os pensamentos negativos. Ela falando de como manter a mente saudável. Ora, quantas pessoas tiveram pensamentos negativos e estão se recuperando aí até hoje? No nosso curso de Ministério Saúde e Vida Pessoal, a psicóloga disse que cresceu em 25% o aumento das pessoas consideradas com ansiedade no Brasil. E eu não tinha noção da gravidade daquilo que estava acontecendo. E a Bíblia fala muito sobre ansiedade, onde nós encontramos a paz. A paz está em Deus, amém? E vendo aquela neurocientista falando sobre isso, de como combater tudo isso que estava acontecendo, ela falou muito sobre você pegar algo que está um pensamento negativo. Como é que eu vou combater um pensamento negativo? Colocando um positivo. Amém? E aí quando você vai aplicar isso para a palavra de Deus, para a vida espiritual, você vai combater algo que não está bom. O que é que não está bom? A frieza dos tempos. O que é que não está bom? As notícias que estamos recebendo do mundo. Eu combato da seguinte forma. Vou dizer como eu combato, certo? Cada um usa a palavra como uma ferramenta em dias como tipos de tempos difíceis. Nós podemos ficar com os pensamentos tóxicos, inundados com notícias ruins. Não só com notícias de guerra, não só com notícias de fome, ou com notícias de doenças no mundo, mas com notícias de escândalos no evangelho. Quem está vendo notícias de escândalo no evangelho? O YouTube virou um canal de fofoca para muita gente. Vocês perceberam isso? Quando eu bato o olho assim, o YouTube recomenda fulano não sei o que do meio gospel, não sei o que, não sei o que. Fulano do meio gospel falou mal de fulano do meio gospel, não sei o que, não sei o que. É os crentes brigando com os crentes. Você que é da família de Deus, parece que aquilo está te contaminando, te entristecendo, né? Quando eu vejo algumas coisas que querem entrar no meu pensamento, descer para o coração, isso traz frieza para nós, não traz? Você ficar sendo bombardeado com essas notícias. Quando eu vejo isso, eu digo para Deus assim, Deus, eu quero receber notícias do céu, amém? Eu quero receber notícias do céu. O Senhor me ensinou isso agora na pandemia. Filha, você está vendo tudo isso, pergunte para mim o que eu estou achando disso, pergunte para mim a resposta disso. E muitas vezes o que Ele responde no seu particular
já está lá na palavra de Deus. Você viu escândalos na TV, no YouTube? A Bíblia diz, é impossível que não venha escândalos na terra. Mas ai de quem vier o escândalo. Então na palavra de Deus você já encontra tanta resposta, amém? Resposta para desintoxicar a nossa mente. Aí, a combater esse negativo que vem é lançar um positivo. Sabe qual é o positivo? O Senhor já me preparou para isso, amém? O Senhor já me deu ferramentas, o Senhor já me deu armas para guerrear, porque a Bíblia fala: não andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Está falando que as nossas armas, elas são espirituais, amém? A palavra de Deus é algo espiritual para desintoxicar a nossa mente e o nosso coração. E eu aprendi isso com o Senhor. Em dias que parece que tudo está sendo abalado, aí Deus vem e traz uma palavra que vem aquietar a nossa alma. Glória a Deus. Dias que parece que tudo que você aprendeu, meu Deus, e aquela esperança, sim, ela continua lá, amém? A vossa esperança está reservada nos céus. Aí o Senhor diz, olha aqui para a palavra. Aqui tem limpeza para os teus pensamentos. Aqui tem esperança para as suas tristezas. Interessante, porque a neurocientista também disse que manter a esperança te ajuda a eliminar o mal que a tristeza causa. A gente até pode passar por tristeza, como Paulo disse, abatido, né? Não destruído, porém abalado. Mas o foco na esperança te faz prosseguir. Ou então você adoece e vai murchando. Então eu trouxe aqui para nós uma forma de desintoxicar os pensamentos que vêm para nos inundar e nos fazer tanto mal. Realmente é palavra de Deus. Palavra de Deus. Você lembra quando o Senhor te trouxe uma palavra que arrancou todo aquele mal que tinha sido introduzido em você por causa de uma notícia? Comigo diversas vezes. Uma palavra muda muita coisa. Uma palavra muda a história de uma pessoa. Eu nunca esqueço, certa vez, onde uma amiga minha falou assim, ai Márcia, ela disse que tinha pessoas do lado, algo do tipo assim, pessoas ali conversando, sabe aquelas conversas que um fica falando mal do outro, sabe aquelas coisas, criticando. E ela disse que aquela situação era como se arrancasse o reino de dentro dela. Olha que tremendo, amém? Pegou a chave? Pegou a chave aí? Então você não vai se misturar com aquelas coisas, porque arranca de você a visão. Se você se mistura, você está dentro com eles. E aí você acaba ficando intoxicado. Se você é concordante com o que é contaminado, você pode até estar lá, mas se você não concorda, você não se misturou com aquilo, você não foi contaminado, amém? Então a gente vê que a batalha não é física, mas é uma batalha espiritual que necessita de ajuda de Deus nessa luta, que é a guerra com os nossos pensamentos. Não só nessas situações, como situações muitas vezes onde nós somos frustrados. É algo tão comum na vida, né? Às vezes num plano, às vezes num casamento, num relacionamento, numa amizade que você confiava. Nas frustrações que nós passamos na vida, você pode também encontrar em Deus, na palavra de Deus, respostas para uma cura na sua carne, nos seus ossos e no teu coração. E vendo ali aquela mulher falando acerca disso, a mulher é cristã e ela disse, olha, eu tive uma outra amiga que também trabalha na área da ciência, neurocientista, e ela disse, não sabia que era tão real a palavra de Deus. Porque ela disse que teve uma tristeza tão profunda, que adoeceu a carne e os ossos dela. Olha só. E a palavra já diz isso. A palavra é tremenda, amém? Mas a palavra de Deus também diz que Deus, Ele tem águas, Ele tem vida e Ele tem palavra de renovo para nós. E que ainda, se a árvore for cortada, ao cheiro das águas ela viverá. Então você está se sentindo murcho, cortado, sem vida, está triste. Aí você lê lá e diz, nossa, se eu sentir um pinguinho, uma gotinha de longe, eu já vou ficar de pé de novo, amém?
Então, é muita esperança que o Senhor traz para nós. Quantas vezes Deus derrama promessas sobre a tua vida nos piores momentos em que você está intoxicado de males que te causaram, de derrotas, de palavras tristes. Quando eu fiquei solteira, eu tinha 28 anos e disseram para mim assim: eita, você vai ficar para titia. Quem já ouviu isso, mulheres? Você vai ficar para titia. Palavras que para a gente, para algumas pessoas é uma piada isso. Mas para as mulheres isso fere, isso machuca. Destrói os sonhos das mulheres. É verdade, não é? A não ser que você já esteja tão experimentada nas experiências da vida. Eu não tinha essa experiência de passar por isso. Mas naquele dia eu disse: eu, titia? Será que eu estou tão velha assim? Será que Deus tem alguém para mim? Ai. Conhecia de nada meses depois. Pediu um casamento na primeira semana. Comprou aliança, casou. Pronto. Resolvido. E a pessoa que me chamou de titia, desde 2010, nunca conseguiu se firmar em nenhum relacionamento. Nenhum. E eu oro para que esse casamento venha a acontecer. Você tem que abençoar quem derramou palavras de derrota na sua vida. Aí você aprende com o reino de Deus que as palavras de derrota que te lançam pode ser o quê? Justamente a área que Deus vai te dar uma grande vitória. Aí vem a palavra de derrota para você se intoxicar com os pensamentos ruins. Aí chega um noivo prometido, você não pode, porque eu vou ficar para titia. Não vai dar certo, porque eu vou ficar para titia, não pode. Mas você que crê em Deus, você diz: meu Deus, Deus confundiu as línguas mentirosas, aleluia. E o Senhor fez diferente. Então a palavra te traz essa esperança. E você tem que lembrar disso. E aqui está escrito, né, que para lutar contra os pensamentos tóxicos, você deve identificar eles e rejeitá-los. E aplicar a palavra de Deus. Quantas vezes alguém vem também para você semear na tua mente algo muito ruim contra alguém? A gente já conversou sobre isso. Se você deixa entrar e deixa descer, você anula aquela pessoa no teu coração. E de repente ela nem era isso que falaram sobre ela. Eu peço muito sempre ao Senhor: Senhor, me dá discernimento, porque a gente acaba conhecendo muita gente. Às vezes a gente ouve muitas coisas. Mas não é sabedoria ouvir e imediatamente aplicar aquilo. Você tem que ter prudência, ou você vai ficar intoxicado e vai deixar talvez de viver planos de Deus porque te contaminaram contra alguém. Olha só que eu coloquei para nós que existem pensamentos que são tóxicos, são negativos, são de medo, são de vingança, são críticos, e existem tantos outros pensamentos. Eu admirei muito o dia que Lidiane contou o testemunho dela aqui no programa. Ela falou assim: como venci o medo? Eu disse: meu Deus, Lidiane tem medo de quê? Medo de quê? Aí, Lidiane, eu tinha medo de casar, de engravidar, não era, Lidiane? De ir pro médico. Eu queria ter filho, mas eu não queria engravidar, porque senão eu ia ter que ir no médico. Então, o medo cessava todos os sonhos, né? Ela contou para nós que esses medos traziam... Era uma coisa tóxica para ela. Aí ela disse que o Senhor levou ela o quê? A ler os livros, não era? Os livros de Joyce Meyer, que traziam palavras de vida nos dias de medo. Então Deus tem cura para nós. Nas áreas em que nós estamos entrando dentro de áreas de medo. E às vezes pode vir tantas vezes assim, no formato de um livro que tem a palavra de Deus, numa amizade de alguém que vai te trazer uma esperança naquilo. E aí você tem que detectar qual é a forma que Deus vai arrancar esse medo, né, da sua vida. Os tratamentos, os processos que Deus traz conosco. Eu tinha medo de público, aí Deus fez o quê? Então vai para frente para poder ser lançado fora todo o medo. Muitas vezes existem esses confrontos com a gente dentro dos nossos medos. Então a palavra de Deus, ela é poderosa para nós usarmos para alinhar os nossos pensamentos, nossos valores com os pensamentos e os valores de Deus. Nos momentos mais críticos da minha vida, mais tóxicos que poderiam acontecer, de entrar pensamento negativo, de perder esperança, foram momentos em que a palavra do Senhor veio trazer promessa e esperança. Foi assim com você isso? Não foi a palavra de Deus liberada para você que veio trazer a promessa, a esperança?
E aí, se você tem isso, que nós já lemos aqui, o medo, a crítica, a vingança, os pensamentos de morte, pensamentos de desistência. Quero ler aqui essa palavra que diz assim, Romanos 12, 19, 21. Amados, olha como a palavra ela entra em contraste com os nossos pensamentos tóxicos. Ela vem em contraste. Como a neurocientista disse, os pensamentos negativos, eles devem ser combatidos, não devem ser aceitos, senão você adoece. Então você pega um positivo e coloca lá. Qual é o pensamento que Jesus preparou para nós? Aí aqui diz Romanos 12, 19, 21. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei. Então, para aquele que quer se vingar, a Bíblia diz que a vingança vem do Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, no mundo, se você tiver um inimigo, você quer fazer o que com esse inimigo? O que é que o mundo vai te ensinar? Ai do inimigo se ele vier parar na palma da sua mão. Aí Jesus diz, dê de comer. E se ele tiver sede dele de beber, e fazendo isso, você montará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aí você está perto de se contaminar, produzindo uma vingancinha com alguém. Aí vem a palavra de Deus e diz, dê de comer essa criatura, dê de beber. Seja alguém que pode fazer algo por essa vida, amontoará brasas na cabeça. A pessoa vai assim, estou entendendo essa pessoa. Só pode ser de Deus mesmo essa pessoa. Então, quando vem os pensamentos que geram sentimentos ruins, eu digo para a igreja, olhe para a palavra de Deus, amém? Ontem lá em casa eu estava muito empolgada porque foi um sábado e fazia muito tempo, dia de sábado, que eu não tinha um sábado só para mim, só para ficar em casa. Eu falei, vou ler, vou escrever livro, vou arrumar minha casa, vai ser um dia lindo. O dia estava frio, Mossoró frio, uma vez no século, que eu não lembro quando eu senti frio em Mossoró. O dia lindo, o quarto com as janelas abertas, o vento entrando, um friozinho no início da tarde. Eu disse, que tarde linda, eu vou abrir um notebook e vou escrever o livro. Quando eu peguei o Diná dormindo, a paz na casa, sabe que dia da paz, assim, a casa toda arrumadinha, já está tudo arrumadinho. Aí eu escuto uma música brega do lado da minha casa. Um som na maior altura. Que eu nem vou cantar aqui. Mas é uma música que fala que a mulher vai trair o marido na lua de mel. Vocês sabem qual é. Aí eu disse, Jesus, eu não consigo me concentrar para ler isso aqui. Que ódio. Eu quero escrever, Senhor, é o meu dia. Aí Dinardo dormindo. Porque eu queria acordar de Dinardo. Eu vou ir no supermercado comprar umas coisas e vou passar a raiva. Fui no supermercado, quando eu voltei, está lá a música. Muito alta. Lá, eu não lembro de ter acontecido dessa forma tão alta. Eu fiquei assim, Jesus, eu vou falar com esse homem. Eu falei, moço, a gente gosta dessa pessoa, né? Eu já conheço ela. Eu falei assim, olha, final de semana, sabe, domingo é o dia que eu tenho para ler, para escrever, para estudar. Ele disse assim, já estava com os olhinhos embriagados. E eu conheço o que é embriaguez, porque eu já fiquei muitas vezes embriagada, né? A pessoa está sem o senso do normal. Ele diz assim, mas eu também acho. E sábado, segunda a sexta, eu até acho normal alguém pedir isso. Mas sexta, sábado, domingo também é o meu dia de diversão. Eu disse, tudo bem, então haja conforme a sua consciência. E fui para minha casa. E Dinardo acordou e a música estava lá. Falando de bordel, falando de bebida, falando de mulher adúltera. Aí eu disse, Ednardo, eu estava sonhando ter um dia, mas... Ednardo, eu podia muito bem ligar uns louvores aqui e botar aqui estourando esse som. Mas Jesus disse que é para eu dar outra face. Eu vou botar o meu fone de ouvido, vou escutar um louvor, esperar o louvor de louvação. Ednardo disse, isso mesmo. Gente, se não fosse Jesus na nossa vida, isso é um motivo de briga. Quem já viu briga de vizinho, isso é motivo de briga. E aí Jesus me deu paz e disse, filha, seja contente. Você tem o que comer, o que vestir, tem um teto, seja contente. E eu fiquei lá. Quando começou a noite, a música parou. De 1 da tarde até 7 horas da noite. Aí eu falei, Dinardo, já estou com sono, não vou escrever mais nada. Eu vou me aquietar aqui.
Passou, mas o que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes, no momento de, às vezes, um detalhe, você vai arrumar uma grande confusão. Não sei porque eu já fiz isso no passado. Às vezes você vai encontrar uma grande confusão por uma situação que te contaminou, te intoxicou de vingança, de justiça, de pensamentos de pensamentos de justiça própria. Mas quando você tem Jesus, a ação é diferente, amém? A ação é diferente. Você pode até ter raiva, você pode ficar chateado, mas você vai lembrar daquilo que Ele te ensinou. E aqui diz, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Então o que é que tem que abundar em nós? A gente falou semana passada sobre comer. Coisas que nos fazem ficar tóxicos. Comer fisicamente. E espiritualmente, a gente entende que a Bíblia, a palavra é um alimento. Que te faz ter conhecimento e se purificar e se limpar os pensamentos. Da sexta para o sábado, aconteceu uma coisa tão simples que Deus falou comigo sobre este momento. Olha só. Eu fui comer uma sardinha em lata. Quem come sardinha em lata? Eu adoro. Não fazia muito tempo que eu não comia isso. Mas essa semana aconteceu isso. Eu fui comer e lembrei do culto. Olha, você comer sardinha e lembrar do detox da mente. Por quê? As coisas de crente. Olha para a sardinha e lembra do culto. Sabe por que eu lembrei? Porque Jesus falou comigo na sardinha. Porque há muitos anos atrás, quando eu morei na Itália, uma amiga minha, ela comeu uma sardinha enlatada, que tinha passado do vencimento, ela não tinha visto. E ela foi parar no hospital, ficou intoxicada e quase morreu. Ela não sabia que havia tóxico lá dentro. E eu lembrando disso, eu disse, Jesus, eu vou comer tudo. Não deixa, eu olhei a validade, não deixa o negócio fazer mal. Mas eu lembrei. Aí Deus falou comigo, sabe o quê? Lembra da sua amiga? Ela ficou intoxicada e ficou doente. Mas ela fez isso, ela comeu, olha isso. Ela comeu sem saber. Deus disse, mas tem crente que come sabendo. Amém? Quem pegou isso? Deus falou, tem crente que come sabendo. Você sabe que o negócio não presta. Você sabe que aquela palavra é ruim. Você sabe que aquele conselho não é de Deus. Você sabe que aquele filme não é de Deus. Você sabe que a amizade não é de Deus. Mas você quer engolir. Aí fica intoxicado. Fica doente. Aí liga para o pastor. E ai do pastor se não for na hora. É o pior pastor do mundo. Mas foi você que comeu aquilo que não prestava. Aí Deus disse para mim, diga para os meus filhos que antes deles engolir qualquer coisa, olha a data de validade, olha os componentes, olha os ingredientes, aquilo que é bom, puro, agradável. A Bíblia diz, nisso pensai. A vontade do Senhor é que a gente mantenha a nossa vida pura, amém? Aí tem gente que diz, como é que Deus deu revelação numa sardinha? Deus dá a revelação para você na natureza, no objeto inanimado, no teu filho, no trânsito. E isso vai começar a acontecer mais abundantemente com cada um que está aqui, amém? Você vai olhar para as coisas, Deus vai falar com você e você vai dizer, de onde é que veio essa revelação? Veio de Deus. Porque Ele é um pai que Ele se comunica com os filhos. E aí o que deve ser então abundante em nós, para a gente se livrar dessas coisas? Porque que eu saiba, a gente está cercado de males. Você liga a TV, está lá, né? Você vai para a faculdade, está lá. Você chega num ambiente de loja, de escola, e você vê as contaminações. Mas não é para você rejeitar isso de tal forma que você não ame o perdido, amém? Não estamos falando disso. Estamos falando de você não se contaminar. Mas você ser influente naquele povo que está precisando de revelação, amém? E aí o que deve ser abundante em nós? Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó: habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo, amém? Eu creio que
Quem está entendendo o que Deus está falando vai começar a querer aprender mais, né? Vai valorizar mais a leitura da palavra, vai vir mais para o culto, vai desejar também pregar mais. E aí Colossenses 3,16 diz assim, ó: ensinai e aconselhai uns aos outros com toda sabedoria, cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão. Tem algo aqui em 1 Pedro 1, 22 e 23 que me chamou muita atenção, eu vou ler para vocês, só um minutinho. Que os ventinhos me fazem sentir assim, olha. 1 Pedro 1, 22 e 23 diz assim: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada, como? Aí está dizendo aqui, ó. Tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade. Ou seja, você ouviu, você recebeu e você obedeceu. Aí aqui diz, a vossa vida então está purificada. Não diz que você já está com a vida purificada só de ouvir, diz? Não. Nem só de dizer, eu recebi a palavra. Aqui diz, vós tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Amai uns aos outros de todo o coração. Então quem tem a vida purificada pela palavra, quem obedece a palavra, o amor é transbordante, amém? Deus ele realiza essa cura em nós. Quem não gostava de gente começa a gostar de gente. Quem não cria mais no amor começa a crer, né? Ainda que tenha que ser muito prudente. Quem não perdoava o inimigo consegue liberar. Gente, você vê na palavra uma riqueza para nossa mente, para o nosso coração. Eu achei muito lindo porque eu vi uma pastora dizendo que ela viajou para o exterior e quando chegou lá, ela encontrou uma mulher que foi de encontro a ela e disse: olha, eu assisto muito seus vídeos na internet. Ela disse, eu ia muito para psiquiatra. Ela contou que tinha problemas psicológicos mesmo, de dar muito surto, de ficar com raiva e fazer muita confusão mental. E ela disse que foi na médica dela, lá em Portugal. E disse que a médica falou assim: eu vou te recomendar aqui essa pastora para você ouvir. E disse que ouviu a palavra de Deus e foi sendo limpo os pensamentos de confusão dela. Veja o que a nossa vida, o que nós temos em nós pode trazer para alguma vida. Verdade? Quem concorda? O que nós temos em nós, como a palavra diz, a glória de Deus ela é colocada em vasos de barro para que a glória seja do Senhor. Mas aquilo que existe abundantemente em nós e é derramado sobre alguém tem efeito, amém? Diga para a tua amiga aí, tem efeito. As palavras que você tem mandado, os louvores, aquilo que você tem derramado, declarado, profetizado, tem efeito na vida de alguém. Não se deixe enganar. Um erro muito tóxico que as pessoas às vezes aceitam é pensar que o que elas fazem não está dando em nada. Se a igreja não estiver lotada, não está dando em nada. Se não sei o que, se não tiver muito dinheiro, não, Deus não está dando em nada. E o Senhor me ensinou, filha, tudo que é liberado, que vem do meu espírito, produz algo, é uma semente. Produz algo em alguém. E isso não é só para quem está no altar pregando, é para todos nós que onde nós passarmos, onde nós somos, nós declaramos isso também no poder que há no nome de Jesus. Então, por esse tempo, Deus tem me dado um sentimento tão lindo, uma sede, um desejo de ter mais tempo para ler a palavra de Deus. Aí ontem, quando eu tive tempo, começou o toca-fita do meu carro lá eu me aquietei, deitei lá naquele sofá lá, que os nossos visitantes sempre vêm lá em casa. Tranquei todas as janelas, as portas. Botei um ventilador e disse, eu vou descansar em Deus.
Vou botar aqui um louvor, descansar em Deus. Porque o Senhor nos ensina a sermos pacientes. Mas a sede continuou, amém? A sede continuou. Meu desejo é que a igreja tenha essa sede de se alimentar com algo que vai produzir uma visão de eternidade em nós. Aquilo que Jesus desejou que nós vivêssemos, nós fôssemos cheios do conhecimento e da graça. Você viu aqui a primeira leitura que nós fizemos? As nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, quais são as armas descritas em Efésios 6? As armas da nossa milícia são espirituais, né? A espada da palavra, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias calçadas com a preparação do evangelho. Então, a palavra é espada. Quando algo vem para te intoxicar, a palavra é arma da nossa milícia para a destruição de fortalezas. Interessante porque eu vi no mundo espiritual uma situação, essa questão das fortalezas, as fortalezas que às vezes são criadas em volta das pessoas. Eu fui numa casa visitar uma mulher onde ela é idólatra desde criança. E ela aprendeu com tudo aquilo, ela aprendeu, alguém ensinou ela, né, desde criança. E eu comecei a falar a palavra para ela, e Deus me deu ali uma visão, porque Deus tinha me dito assim: filha, essa é uma amiga minha que evangeliza ela, sabe? Disse assim: filha, a sua amiga que está evangelizando essa pessoa, olha só que coisa interessante. A sua amiga, ela tem uma espada na mão. Isso eu fui visitar a pessoa que a minha amiga está evangelizando. E toda vez que ela entrega algo, que ela faz algo no meu nome, é como se ela cortasse as camadas de cegueira espiritual. Eu disse: Deus, quando é que essas camadas vão cair? Porque era muito tempo já. E eu já participei de muitos momentos. Eram camadas que iam sendo cortadas à medida que você ia entregando a palavra. E a cegueira era tão grande que eu dizia para essa mulher, eu dizia: por que a senhora não ora diretamente para o Senhor? Jesus veio, ele rasgou o véu. Ela disse: não, eu aprendi assim desde criança. Deus me livre de me chegar perto de Deus. Deus me livre porque eu sou pecadora. Eu disse: não, mas Jesus não te cobriu com o sangue dele. Você já se fez santa, separada para Deus? Não, eu não posso me chegar. Então havia ali o que? Uma doutrina, um pensamento instalado. E era necessário pela palavra lançar. Muitas coisas já foram quebradas e cortadas de tudo isso. E muitas vezes a gente vê processos para destruição de fortalezas, ensinos errados. Então, as pessoas estão tão tóxicas, né, pensando que quem é você para falar com Deus? Eu sou filho. E se você não entende que você é filho, você vai responder o quê para uma pessoa como essa? Entende? Então, a palavra do Senhor é que ela vai dar para nós essa riqueza de nós entendermos quem nós somos através da palavra. Ela vai dar para nós segurança nos dias de medo, quando Deus por diversas vezes diz para nós: não temas, porque eu estou contigo. No dia da vingança, no dia da frustração, a palavra de Deus vai ter alimento para nós, porque contamina. Quem já se sentiu contaminado com uma situação? Certa vez eu me senti contaminado com a situação, mas foi sem querer, assim. Eu até contei há um tempo atrás. Veio uma pessoa me contar que atingiram muito as pessoas que eu amo. Fizeram repetidamente mal às pessoas que eu amo. Eu fiquei: de novo, Senhor, de novo. Tomei as dores. De novo, Senhor, de novo. Um mal no meu coração sobre aquela situação. E o mal e o dia inteiro não saía. Aí Deus disse: vá lá na fulana, sua amiga. Vai na pastora. E diga o que você está sentindo, para que você seja curada. Aí a Bíblia diz: confessar os vossos pecados uns aos outros para vocês serem curados. Eu fui lá e eu disse: olha, eu estou sentindo um mal-estar, porque tem uma pessoa fazendo mal às pessoas que eu amo, tal. Aí foi indo embora. Todo o mal foi indo embora. A gente orou, chorei muito, muita presença de Deus. Obedeça a voz do Espírito Santo, amém? Ele vai te encaminhando para lugares de cura. E a palavra já é um lugar de cura. Mas eu entendo que se eu ouço a palavra, ela gera em mim atitudes.
Vocês viram aqui o que nós lemos aqui no 1 Pedro. Porque vossa vida está purificada pela obediência à verdade. Então não é por ouvir a verdade, é pela obediência à verdade. Glória a Deus. Então eu creio que quando a gente passa por esse detox de Jesus, Ele vai nos limpando e a gente vai se esvaziando de todos os entulhos que estavam dentro de nós. É o nosso eu, o nosso querer, a nossa verdade, a nossa vontade, os nossos projetos, as nossas vinganças, as nossas a falta de paciência, eu quero agora, que gera ansiedade em nós. E eu entendi que Jesus nos leva para este lugar do negue-se a si mesmo, né? Do se esvaziar para Ele trazer. Está cheio de coisas tóxicas. Preste atenção, você que carrega coisas do passado. Certa vez eu orei para uma mulher e ela tinha gavetas na alma. Deus dizia assim, ela tem entulhos aí dentro. Era como gavetas gigantes que comportavam momentos da vida dela há anos, décadas. Quem carrega essas coisas, né, está contaminado com pesos, frustrações. Não se permite nem viver o propósito de Deus. Não se sente digno muitas vezes. E Deus mandava orar para tirar tudo isso. Porque tinha que se esvaziar dessas coisas. Para que Deus viesse habitar plenamente e fazer o querer dele naquela vida. Tudo aquilo foi confirmado. Aquela moça chorava assim, horrores. Porque Deus dizia assim, arranca as gavetas. E diga para ela que ela libere isso para que eu venha colocar novidade. Quem quer novidade de Deus, né? Deus falava que queria colocar novidade. As coisas, os entulhos geram isso em nós. A ferrugem, né? O tóxico, a poeira. Então libera tudo isso que você entende, que você detecta nessa noite, que é ruim. E pelo poder da palavra que você crê, aí você diz, Senhor, purifica-me de tudo isso e me conduz em obediência daqui para frente, amém? Se blinde com a palavra e obedeça a palavra e a vida, ainda que você viva aflições, a sua vida ainda vai estar assim no altar do Senhor, que é o melhor lugar para se estar, glória a Deus. E eu escolhi uma canção que o Senhor fala muito comigo há tanto tempo, e ela diz assim, eu quero me esvaziar de mim, amém? Tem pessoas que já viveram coisas há tantos anos atrás, doeu, mas deixa para trás, tá? Faz como o apóstolo Paulo nessa noite, assim, olha, avançando conforme, né, o objetivo que o Senhor deu e deixando para trás o que passou, eu prossigo, amém? Prosseguir, mas é prosseguir desintoxicado dos males que já passaram em nome de Jesus. Aquela neurocientista disse algo muito interessante que é real nas nossas vidas, tantas vezes. Ela disse, quem carrega as situações tóxicas do passado, quem carrega aquilo consigo, ela disse, não consegue ser feliz, porque quando acontece uma alegria, eu já vi isso com pessoas perto de mim, eu já vi isso. Você tem um momento feliz, aí você diz, ai, que lindo. Não, mas aquilo aconteceu comigo lá em 1992, então eu não posso desfrutar disso, não sou digno. Quem conhece alguém assim? Eu conheço pessoas assim. E Deus quer dizer que quer nos